Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. É um capítulo extenso, com muitas pérolas para a nossa vida, e nós dividimos em dois. Eu vou prosseguir a partir do verso 27. Nós paramos quando Davi se interessou pela recompensa que receberia aquele que enfrentasse aquele gigante, que enfrentasse aquele problema tão grande que Israel estava passando. E ele pergunta e eles respondem no versículo 27. Aí eles lhe contaram que ganhariam quem matasse Golias. Nós comentamos sobre isso e é uma verdade. Eu não tenho que ser uma pessoa falsa e dizer que eu não quero as bênçãos do Senhor, que eu não quero usufruir, que só o céu para mim está muito bom. Com certeza. O céu não tem nada que se equipare. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se Jesus morreu na cruz também para que eu tenha uma vida com abundância, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que abrir as minhas mãos para receber as bênçãos do Senhor. Eu quero bênção e não maldição. Ninguém quer maldição. E nem ser um falso humilde dizendo que não quer bênção. Queremos sim as bênçãos do Senhor. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: "O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha?" O irmão de Davi, chamando ele de convencido, porque ele estava se informando, mostrando interesse em quem iria vencer Golias, o que iria ganhar, e deve ter prestado atenção na afirmação dele. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o Deus vivo, o Deus de Israel? Ele sabia, o irmão, que ele já estava tramando alguma coisa. E ele chama ele de convencido, chama ele de pastorzinho de ovelha. Por que você está aqui? Por que você está conversando com soldados, com exército? Você é um pastorzinho de ovelhas. Quantas pessoas nós não encontramos no nosso caminho para dizer que nós não somos capazes? Para dizer que não vê futuro nas nossas vidas? E às vezes vem tão de perto, mas muito perto. Nós temos que ficar com a palavra do Senhor, que a visão que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que o próprio irmão fala para ele, né? "O que foi que eu fiz com você?" disse Davi. "Será que não posso nem fazer uma pergunta?" Então Davi fez a mesma pergunta e outro soldado e ouviu a mesma resposta. Aqueles soldados então viram uma coisa diferente em Davi, uma ousadia, um interesse, e levam ao conhecimento de Saul, do rei Saul. Afinal de contas, até agora, ninguém, nem o próprio rei, nem os filhos do rei, os melhores guerreiros do exército, se disponibilizaram a enfrentar Golias. E o rei Saul manda chamar ele. Vai fazer uma entrevista, com o rei Saul. Disse Davi a Saul: "Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele." Imagine a cena. Um rapaz que
talvez um pouco franzino, mas que, independente disso, era um pastor de ovelhas. Não tinha armadura e nem treinamento de guerra. E ele diz para o rei Saul: fica calmo, acabou o problema, eu cheguei. Imagina Saul olhando para ele, né? Foi preciso ele falar mais. Saul responde: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Um urso, hein? Se o leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. É difícil imaginar essa luta que Davi já diz que travava sozinho nos campos cuidando de ovelhas, enfrentando leões. Aqui não falou um, ele falou que rasgava um, que ele tomava a ovelha da boca deles, de urso e de leões. Ele fala: eu enfrentei leões e ursos por uma causa pequena, ovelhas. Quanto mais esse filisteu que está afrontando o Deus vivo, eu vou fazer com ele o mesmo que eu fazia com os leões e com ursos. Isso é grandioso demais. Não os leões e o urso e os ursos, mas as palavras poderosas que saíam aqui da boca de Davi, eu vou fazer. Era tão forte a palavra que saía lá de dentro do coração dele, né? Tão forte que dá para... Ele não tinha margem para dúvida. Eram as palavras dele, não tem vez. Eu já venci leões e ursos, e essa causa é contra alguém que está afrontando o meu Deus, né? E Saul então fala: então tá, acredita em você. E tenta vestir ele com a armadura, a própria armadura do rei. Davi não tinha armadura. Tenta vestir ele, Davi dá um passo e fala: eu não consigo andar com isso, não sou treinado para isso. E ele pega então, Davi tirou tudo, a armadura, verso 40, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas ou uma outra versão, estilingue, bodoque, pegou 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Ele dispôs de tudo que o homem poderia oferecer. E com uma simples ferramenta aqui, arma aqui, que era o cotidiano dele. O que ele mais deveria usar era o seu bastão para lidar com as ovelhas, as bodocadas com pedras para afastar possíveis inimigos das ovelhas que ele via de longe. E Deus nos pergunta: o que é que nós temos? Será que estamos considerando as nossas armas desprezíveis? Porque qualquer um olharia para Davi e a estatura dele, e a idade dele, e a falta de armadura era desprezível. A arma que ele tinha na mão, uma funda, um bodoque com 5 pedras na mão. O que é que Deus tem colocado como um talento na sua vida? Não considere desprezível. Talvez você seja um intercessor, um levita, uma pessoa que com seu testemunho ganha a vida de outras pessoas. Todos são chamados para a seara do Senhor. E é com aquilo que nós temos habilidade que Deus vai aperfeiçoar nas nossas vidas.
Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Então primeiro Davi fizeram uma chacota com ele, o próprio irmão dele. Agora vem o seu inimigo, o inimigo do exército de Deus, falando: o que você vai fazer com esse bastão? Eu sou algum cachorro para você me cutucar? Você é um simples rapaz, por que você está vindo contra mim? E ele falou assim: olha, eu vou dar seu corpo para as aves e os animais comerem. Não tem mais nada para me fazer, é isso que eu vou fazer com você. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu, esse moço franzino que você acaba de ver, eu vou contra você em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Pronto, ganhou a guerra. Porque ele disse, ele confessou as palavras. Ele teve fé nas palavras que ele estava dizendo. A fé trouxe tanta certeza para ele do que ele não via, que era o gigante caído no chão. E continua: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E nós sabemos. Estamos aqui com a história, falando conosco aos nossos corações. O mesmo que Golias falou que ia fazer, que era dar o corpo para os animais, Davi também falou: eu é que vou dar o seu corpo caído e morto para os animais comerem. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Agora ele já está falando ao exército filisteu, não somente aquele filisteu. E ele fala só palavras de fé. Não se viu uma palavra de Davi que não fosse uma palavra profetizando vida, profetizando vitória. E ele termina falando: olha, eu não preciso de lança e nem de armadura não, porque quem luta a minha guerra é Deus. E Deus fala isso conosco hoje. Quem luta contra os nossos inimigos não somos nós não, é Deus. Ele é grandioso demais, ele é poderoso demais. Ele é quem peleja por nós. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Olha a diferença daqueles que disseram assim: olha para esse homem, olha para esse desafio. Davi, ao contrário disso, só olhava para o Deus Todo-Poderoso. Enquanto eles fugiam da linha de batalha para enfrentar Golias, Golias vinha contra Davi, e Davi não foi somente contra Golias, não. Ele correu para perto de Golias. Olha que diferença daquele que professa a palavra de Deus. Enfiou na mão, na sua sacola, pegou uma pedra e com uma funda a atirou em Golias. Lembra que ele levou 5? Ele pegou uma. A pedra entrou e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. O Espírito Santo guiou. Ali no meio de toda aquela armadura invencível,
o Espírito Santo guiou aquela pedra. Ela bateu na cabeça de Golias, ele ficou tonto, caiu no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Lembra daquela espada de 7 quilos? Era a espada do inimigo. Ele usou a própria espada do inimigo para o matar e para degolar a cabeça de Golias. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gade e aos portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Os despojos de guerra, né? E Davi é novamente apresentado a Saul, mas agora é tudo diferente. Agora ele é apresentado como um guerreiro, como alguém que se dispôs, que confessou a palavra do Senhor e que venceu os inimigos de Israel. Que agora ele tinha um testemunho: o Espírito do Senhor é que foi comigo. Porque ninguém poderia apostar que Davi venceria aquela batalha. Era tudo contra Davi. Mas ao mesmo tempo, ter Deus ao lado dele era tudo o que ele precisava e que nós precisamos. Ter Deus conosco. Ele luta as nossas batalhas.